Gente, eu fui aprender inglês já adulta e depois de muita frustração. Então hoje eu vou falar pra vocês as técnicas que eu utilizei pra finalmente memorizar inglês na minha cabeça. Bom, gente, vamos lá. Parece às vezes que é impossível, né? Você conseguir falar um idioma estrangeiro fluentemente, você conseguir falar inglês fluente. E eu custei a entender o que realmente era necessário para conseguir falar um idioma fluentemente. E hoje já vou começar a te dar as minhas técnicas, as minhas dicas, para vocês também finalmente aprenderem inglês e memorizarem, né? Definitivamente. Bom, primeiro de tudo, gente, é importante vocês terem um caderno só de vocabulário. Eu notava que eu estudava as coisas, eu pegava um monte de recursos, música, histórias, gramática, e as minhas anotações ficavam todas soltas, cada uma num canto. E eu percebi, e com o tempo eu aprendi também, que você precisa concentrar as suas anotações num lugar só, principalmente tendo um caderno só de vocabulário e outro para gramática. Separar as suas anotações, então é importante que você faça isso. E todas as suas anotações você concentra ali naquele caderno, não deixa tudo bagunçado, solto, cada anotação num canto, porque você fica perdido, fica difícil de você revisar e aí você não aprende nada. Então a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar um caderno para as suas anotações de inglês. Outra coisa que me ajudou muito a aprender vocabulário foi começar a ler livros fáceis. Eu lembro de um livro que eu li que falava sobre neurociência, que hoje é a área que eu atuo, né, dentro de idiomas. Só que naquela época eu não tinha conhecimento nenhum da área de ciências, de neurociências, e estava aprendendo inglês. Então todos aqueles termos técnicos eram super difíceis, eu não conseguia entender nada. Eu li o livro todo, eu acho que eu aprendi, tipo, sei lá, 5% do livro, sabe? Eu consegui absorver. E isso aí não tem serventia nenhuma, eu não aprendia nem inglês, nem aprendi o assunto do livro. Então, gente, pegue livros fáceis, que vocês entendam o contexto. Você não precisa entender cada palavrinha, mas você precisa entender o contexto ali da história, o enredo da história. E aí, o que você faz? Você vai lendo. Se deparou com uma palavra que atrapalha a compreensão ali do que tá acontecendo, tipo, você não consegue entender se a pessoa ali ficou feliz com uma notícia ou se ela ficou triste com uma notícia. E você precisa entender se ela ficou feliz ou triste para continuar lendo a história. Então, pega aquela palavra que interferiu em toda a sua compreensão, checa e anota no seu caderno, nesse que você já arrumou especificamente para estudar inglês, tá? Então anota em outro lugar, porque se você anotar ali no seu livro, você toda vez que estiver lendo, você vai, ou quando você for revisar, você vai ficar colando ali nas suas anotações. Então é importante você colocar em outro lugar e aí você tentar lembrar de uma forma mais aleatória e não tão contextualizada para ajudar a fixar aquela palavra. E aí o que você faz? Todos os dias você revê. Todos os dias você faz revisão. Não precisa ser muito tempo, gente. Uns 5 minutinhos, 10 minutinhos todos os dias revisando já são suficientes para você memorizar. Claro que quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais você lê, mais você revisa, mais você anota, mais você acelera o seu aprendizado. Mas se você não tem todo o tempo do mundo para fazer isso, pelo menos revisar uns 5 minutinhos. E eu uso um aplicativo que eu amo, não estou ganhando nada para divulgar esse aplicativo, mas eu gosto muito dele, que se chama Anki App. Eu vou deixar o nome também ali na descrição. Vou deixar um link também, né? Vou tentar deixar um linkzinho, vocês veem ali na descrição, para vocês baixarem. E nele você pode criar os flashcards, que são os cartão de memorização para você guardar mais rapidamente vocabulário. É super legal, trabalha com uma técnica, uma inteligência artificial para te ajudar a memorizar palavras. Então eu super recomendo. Então todo dia você revisa um pouquinho as palavras que você for anotando no seu Anki App. Cada vez que você for relembrando essas palavras que você tem lá anotadas no seu Anki App ou no seu caderno, faça frases. Comece fazendo frases escritas, depois você começa a fazer de cabeça, tenta decorar algumas frases, mas sempre quando você revisar, faça frases, nem que seja mentalmente. Você viu como é que é janela em inglês? Window. Então você fala, I need to close the window. Please close the window. Faz frases na sua mente, verbalize para você ir memorizando.
Outra técnica que super funciona, gente, eu fazia muito e assim, você tem que fazer, é olhar em volta e começar a traduzir tudo para inglês, né? Ou pro idioma que você tá aprendendo. Olha em volta e começa a dar nome para as coisas em inglês. Você vai se deparar com alguma coisa que você não sabe. Aí o que você faz? O que eu fazia? Anotava e depois checava. Na minha época, não tinha esses dicionários online, aquelas coisas, né? A gente carregava dicionário de papel mesmo. Então, nem sempre eu tava com dicionário. Então, eu anotava, depois quando eu chegava em casa, eu verificava. E toda vez que você aprender uma palavra nova, lembre-se, faça frases. Vou dar outra dica pra vocês que eu amo, mas antes, gente, lembre-se de se inscrever no canal, por favor, dá o seu like, porque ajuda muito na divulgação desse vídeo, na divulgação do meu canal, então é uma força, é um apoio muito grande que vocês me dão, tá? Então, dê o seu like e se inscreva pra vídeos novos, pra você ficar sabendo. Bom, a próxima dica, gente, é música. Gente, ouça muitas músicas. Quem que não gosta de música? De alguma música você gosta. Então, pega músicas em inglês, traduza e cante até você aprender. Nesse vídeo aqui, eu estou ensinando como você pode decorar inglês, como você pode aprender idiomas com música. Eu dou todas as técnicas que eu utilizava e que realmente funcionam para você aprender um idioma estrangeiro muito mais rápido. Então não deixe de assistir esse vídeo, eu também vou deixar nos cards no final desse vídeo aqui e na descrição. E a última dica que eu dou, gente, que eu sei que nem todo mundo gosta de escrever, mas tem que escrever, gente. Para aprender um idioma você tem que fazer duas coisas, você tem que escrever muito e você tem que falar muito. Então você precisa escrever histórias, assim, para decorar um inglês, para memorizar inglês, memorizar um outro idioma, escreve histórias. Aí o que você faz? Você tá lá escrevendo. De jeito nenhum fica traduzindo no Google Translator frases inteiras, não pode ficar traduzindo frases inteiras, você tem que tentar fazer tudo de cabeça. Aí uma palavra ou outra você não lembra, aí tudo bem, você vai lá e consulta, procurando no dicionário. Mas as frases inteiras você tem que tentar de todo jeito escrever por conta própria, tá? Usando lá a sua memória, exercitando o seu cérebro. Então você escreve lá suas histórias, precisam ser longas, entendeu? Histórias assim de 5 linhas, 4 linhas, o que você fez no dia, esse tipo de coisa, para você praticar aquilo que você tá aprendendo. Vez por outra, o que você faz? Você vai de novo nesses textos e relê essas histórias. Tenta adicionar alguma informação. Tenta ficar memorizando aquela história, sabe? Recontando ela na sua cabeça, recontando ela oralmente, sem ficar lendo. Frequentemente, vá relendo. Até aquele assunto ficar batido. Ficou batido? Ih, já tô sabendo isso aqui de cor salteado, já enjoei desse assunto. Aí vai andando pros textos da frente, mas escreve. Isso, gente, eu fiz muito dessas coisas pra aprender inglês. Foi aí que eu finalmente aprendi. Foi escrevendo muito, foi lendo muito e, claro, né, achando oportunidades pra falar. Então, use essas técnicas, comece já escrevendo do jeito que eu coloquei aqui pra você memorizar vocabulário. E semana que vem, volte aqui pra assistir o próximo vídeo que eu vou postar na próxima quarta-feira. Não deixe de se inscrever, tocar o sininho pra você ser notificado quando eu postar o vídeo novo, tá? Toda quarta-feira eu posto. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau!